5, Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 5, Novo Testamento. Abra, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Pessoal que está em casa, se puder, compartilhe o culto e compartilha, por favor. Isso, para que mais pessoas sejam alcançadas. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Isso, deixa posicionado aí, olha para mim aqui, tá? Queridos, eu comecei, na realidade, nós começamos a tratar sobre esse texto especificamente a partir de quarta-feira. Então quem veio na quarta já sabe mais ou menos o que é que nós estamos falando aqui. Na sexta, nós falamos mais um pouquinho. E hoje, domingo, eu percebo a necessidade de nós retomarmos esse trecho do Evangelho, que lógico, Deus ele tem de alguma forma ministrado aqui aos nossos corações. Mas é interessante, né? Deixa eu só comentar como é que surgiu esse trecho e isso que eu quero transmitir para vocês aqui. Lá em casa, nós temos um costume lá de, pelo menos 2, 3 vezes na semana, nós fazemos o cultinho, né? As crianças chamam de cultinho. Então, antes deles deitarem, antes deles irem dormir, eles já pedem: papai, vai ter cultinho hoje? Vai ter cultinho? E fica naquela coisa. Tem dia que eu estou um pouco mais cansado, eu falo: ó, só uma oração. Aí na hora, né, irmão, a gente acaba fazendo tudo, né? Não, papai, vamos adorar. Aí o que a gente faz então? Eles vão para o quarto. Aí eu coloco aqueles fundos, né, de adoração. E ali eu falo: fecha os olhos. Fala: eu te amo, Jesus. É uma coisa mais linda, né? Que as crianças dizem: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te quero. É maravilhoso, né? E aí, amados, nós estamos numa sequência lá em casa do Evangelho de Lucas. Então nós começamos a ler Lucas. Fato é que na realidade nós já estamos no capítulo 6 lá em casa. Só que eu digo para você, a gente ministra para eles, né? E a gente está ministrando principalmente para que eles conheçam a pessoa de Jesus. A gente sempre fala isso, né? Para eles conhecerem a Jesus, para eles entenderem sobre Jesus. Mas fato é que a gente já está no capítulo 6. Mas a gente lendo lá, né? Nós estávamos lendo para eles. E amados, isso aqui foi uma coisa que, sabe quando, né? Eu ministro para eles, mas nós é que somos ministrados. E de repente assim, esse trecho e essa parte me veio assim um entendimento, uma clareza, e que ministrou muito ao meu coração. E aí na quarta-feira eu falei: tem que trazer isso. Aí já na sexta complementamos, e aí eu quero trazer isso, né, complementar ainda mais esse trecho. E aí a gente começa a perceber na realidade algumas coisas que o Senhor ele quer fazer no nosso meio. Algumas coisas que o Senhor ele está realizando e também posicionando, mas também fazendo com que a tua igreja se movimente. E logo de manhã, quando nós trouxemos essa mesma palavra, é o que nós percebemos, que o Senhor ele está levando a nossa igreja a um nível, a um novo estágio, a um novo nível. É para onde ele está levando essa nossa igreja. Agora, uma coisa interessante, amados, é que nós estamos falando aqui de um evangelho que é Lucas. É um nome muito bonito, né? Normalmente a gente vê bastante Lucas por aí, não é? Mas não sei se você sabe, mas a profissão de Lucas era médico. Ele era um médico, Lucas. E o interessante, amados, é que Lucas, ele não era judeu. Lucas era um grego, a gente chama, quem conhece um pouquinho de história vai entender, helenista. Então Lucas, quando ele escreve o evangelho, ele não está escrevendo a partir de uma perspectiva judaica. Não, ele está escrevendo a partir de uma perspectiva grega, ocidental, que para nós é muito mais simples de entender. Porque nós estamos vendo uma pessoa que está olhando para Jesus, mas a partir de uma visão grega, ocidental, helenista. Não sei se você entende isso. E aí a coisa se torna um pouquinho mais simples para nós, mais próxima, mais fácil até de entender. Então quando você lê o Evangelho de Lucas, você vai perceber algumas coisas
Que é interessante, Lucas dá muito mais ênfase às mulheres no seu evangelho. Lucas é o único que relata, por exemplo, as parábolas da graça. O que são as parábolas da graça? A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. Então quer dizer que ele mostra um tipo de Jesus, não é que existem vários Jesus, não, mas ele mostra algo em Jesus que para nós é muito mais fácil de compreender. Só que o que eu acho mais interessante, amados, quando nós lemos o Evangelho de Lucas, é que é um médico que está escrevendo, amém, amados? Para um médico relatar que um cego foi curado por intervenção divina, meu amado, fala a verdade, tem muito mais peso esse testemunho, tem ou não tem? Porque ele vai contrariar tudo aquilo que a racionalidade dele impõe, entende? Porque o médico é alguém empírico, não é? Ele se baseia em diagnósticos, ele se baseia em fatos. E eu digo, ele está errado? Não, ele não está errado. É lógico que não. Ele está agindo como qualquer pessoa, amados, em sã consciência, vamos dizer assim, bem equilibradinho, agiria naturalmente. Agora, para um médico chegar e dizer assim, olha, mas um cego foi curado por intervenção divina, é diferente. E ele atesta isso, amém? Ele atesta, ele dizer que Jesus, se você ler um pouquinho antes, ele dizer que um paralítico, que Jesus fez um paralítico, um paraplégico andar. Amados, para um médico dizer isso, ele tem que contrariar tudo aquilo que ele aprendeu, não é? Tudo aquilo que a medicina ensinou para ele, amém? Então eu digo para você que Lucas foi um homem, e aquilo que ele escreve tem um valor muito grande. Por quê, amados? Era um grego, um conhecimento, um médico, e que se converteu, se abriu para a graça do Evangelho, amém? Atestando de fato, Deus é, amém? Deus é. Então Lucas, queridos, tem uma contribuição muito grande para a nossa fé, porque ele não só escreveu o Evangelho de Lucas, como também escreveu os Atos dos Apóstolos, que são digamos assim, duas obras muito importantes para a nossa fé. Uma trata a vida de Cristo, a outra trata a vida da igreja, amém? Então Lucas é alguém que nós estamos aqui hoje, e eu acho que ele entendeu qual era o ministério dele, ser um escriba, ou seja, ser um escritor, e hoje nós estamos aqui pós 2000 anos, lendo a obra que ele escreveu acerca de Jesus, amém? Então é muito bom você perceber isso, porque de alguma forma, amados, isso fortalece a nossa fé, sim ou não? Você dizer, um médico escreveu essa obra, é muito mais diferente, amém, queridos? E queridos, nós estamos no ponto aqui, que Lucas então ele vai relatar, aonde a Bíblia fala sobre o chamado de Levi. Então o versículo 27 diz o seguinte: depois disso, ele saiu, quem? Jesus, lógico, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, amém? Deixa eu só recapitular algumas coisas, trazer memória de algumas coisas, para que a gente possa então prosseguir, bom? Amados, esse é um ponto muito interessante do Evangelho, e uma das coisas que nós logo já percebemos de cara, e você precisa prestar atenção nisso, é que o Evangelho, ele é um chamado. O Evangelho é um chamado. Quando nós olhamos então Jesus aqui, vendo esse Levi, que nós acreditamos também, cremos que é o Mateus, aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, o autor do Evangelho de Mateus, Jesus olha para ele, e Jesus então o chama. Então o que nós precisamos entender, amados? Que o Evangelho é um chamado à humanidade. O Evangelho é um chamado a nós. Então nesse momento, o que a gente vê? Que Jesus então, quando vê ele, percebe ele ali, passando, diz para ele, vem. Agora por que eu estou dizendo isso? Presta atenção. Quando você lê os Evangelhos, você vai observar
que existem alguns grupos que os evangelhos apresentam. Por exemplo, os fariseus, doutores da lei, escribas, saduceus. Mas existe, amados, algo no evangelho, que isso é muito importante para nós, e que está sempre presente, e são duas palavras que determinam dois grupos. Uma é multidão, e a outra é discípulos. É muito importante que você leia a palavra, que você leia os evangelhos, entendendo e percebendo isso. E como eu falo, leia com muita atenção e devagar, até porque você tem a vida toda para ler a Bíblia. Amém? Então não precisa ter pressa. Tá? Então você vai lendo com muito devagar, atentando aos detalhes, para aquilo que ele vai colocando para nós. E aí, amados, o que nós começamos a perceber aqui, é que então Jesus, ele sai, vê um rapaz e o chama para segui-lo mais de perto. Amado, sabe o que eu percebo? Que muitos de nós precisamos fazer uma transicionar. Nós temos que sair da multidão, da massa, e transicionar para a gente se tornar um discípulo. Nós precisamos entender isso. Porque, amados, uma das coisas que eu não sei se você sabe, mas a palavra cristão, por exemplo, quando você lê na Bíblia, ou se você jogar nesses Bíblia online, digita lá cristão, você vai perceber que no Novo Testamento ela só aparece 2 vezes a palavra cristão. Só 2 vezes. E ainda nos Atos dos Apóstolos. E na realidade, quem usa essa palavra não são propriamente os discípulos de Jesus, são as pessoas de fora para dentro, aquilo que nós chamamos de ímpios, pagãos. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque, amados, é muito importante que você se enxergue como um discípulo. Você precisa dentro de si virar essa chave. Eu sou um discípulo. Por quê, pastor? Porque, amados, existe uma diferença entre a multidão, uma diferença básica entre a multidão e o discípulo. E aonde está essa diferença? Lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, não precisa abrir, eu cito para você, diz que Jesus então pergunta para os discípulos, o que a multidão diz quem eu sou? E eles vão citando, mas e vós? O que vocês dizem? Pedro então vira e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então vira para ele e fala, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne ou sangue que te revelou tal coisa, mas o meu Pai que estás nos céus. Amados, o que isso define para nós? Isso é o que define o discipulado, ou o caminho de um discípulo. Qual a diferença entre a multidão e o discípulo? O discípulo segue a Cristo por aquilo que ele é, e a multidão por aquilo que ele pode dar. É isso que determina quem é discípulo ou quem está na multidão. A multidão sempre vai recorrer a Cristo para suprir suas necessidades. Sempre vai recorrer a Cristo esperando algo em troca. O que ele pode me dar, o que ele pode me oferecer. E o discípulo? Não, o discípulo segue ele por aquilo que ele é. Tu és o Cristo. É aí que começa então a definir, amados, discípulo e a massa, a maioria, o todo. Por isso, nesse momento, queridos, o que eu percebo é o seguinte, sabe o que Deus está fazendo aqui com a nossa igreja? Deus está nos tirando da multidão. E Ele quer fazer com que a gente caminhe mais perto dEle agora. Ele está separando os seus e trazendo agora para perto. E com isso, quando você entende que é um discípulo, você precisa entender que muitas coisas aqui dentro precisam também ser alteradas. E principalmente o modo como você olha para Jesus, o modo como você enxerga Jesus, as suas razões de ir até Jesus. Porque se não for assim, você nunca será um discípulo, você continuará sendo o resto, a multidão. Por isso, seja sincero, amados, sejam sinceros. Olhando assim num todo,
lógico, tendo as suas exceções, mas quando você olha num todo para a igreja brasileira, o que você mais enxerga? Uma multidão ou discípulos? Hein, igreja? Por isso que eu amo vocês. Vocês percebem essa diferença? Sim ou não? Vocês conseguem notar a diferença? Sim ou não? Amados, eu tenho a plena certeza, amados, que se nós colocássemos uma faixa ali na frente e dissesse assim, ó, hoje é o dia da proteção e da provisão divina, com a entrega do Salmo 91 e do trigo consagrado, irmãos, os obreiros ali estão assim, essa é uma briga para ver quem ia entrar, irmão. Sim ou não? Queridos, eu não estou dizendo que isso é errado, mas o que eu digo é que dependendo do momento em que a pessoa se encontra no caminho, meu amado, isso é algo ultrapassado. Queridos, eu e você usar uma fralda é uma coisa, sim ou não? Agora um bebê de 1 ano, 2, até 3 anos, usar fralda já é outra coisa. Está dando para entender, irmãos? O que eu quero que vocês entendam, o que eu estou dizendo aqui, é que nós precisamos então começar a transicionar, irmãos. A transicionar. A sair da multidão. Amém? E a passar a ser o que de fato? Em igreja? Discípulos. Amém? Pessoas que seguem a Cristo. Não por aquilo que Ele pode dar, mas por aquilo que Ele é. Amém? Essa é a característica básica entre a multidão e os discípulos. E conforme eu estou falando aqui, você já vai se avaliando aí. Você está na multidão ainda? Você segue o que a multidão diz para você? Ou você é alguém que segue aquilo que Jesus diz a você? É sério. Porque para a multidão ele fala num todo, genericamente, por parábolas, para os discípulos é pessoal. Amém. Para os discípulos ele explica as parábolas, para os discípulos ele revela, para os discípulos ele conta coisas que nem todo mundo sabe. Para o discípulo ele tira ele, leva até aos céus e pergunta: o que tu vês? Eu vejo um trono, eu vejo o cordeiro. É diferente. O discípulo, ele leva até o terceiro céu e diz: e aí, o que você ouve? Eu escuto coisas das quais eu não posso nem repetir. São coisas, como diz Paulo, inefáveis. Entende? O discípulo é aquele, amados, que diante de um tempo em que possa ser simplesmente um tempo de oração, onde ele diz: venham comigo, vamos orar, vamos subir até a montanha e vamos orar. E ali então ele se revela, aonde as suas vestes começam a brilhar, e eles veem Elias, eles veem Moisés, eles escutam uma voz dizendo: este é meu filho. Entende a diferença? A multidão é algo genérico, discípulos é algo pessoal. Amém? Quem quer ouvir Jesus assim? Você quer, não quer? Sim ou não? Quem quer ter essa experiência com Cristo? Posso falar uma coisa? Sai da multidão. Amém? Vou repetir: sai da multidão. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela rompeu a multidão. Para quê? Para tocar no Cristo. Amém? Nós vamos ter que romper, amados, com as multidões e com as muitas vozes da multidão. Você lembra de Zaqueu, não, desculpa, Barnabé,
Barnabé, Bartimeu, que na verdade não é nem Bartimeu, né? Bartimeu significa o filho de Timeu, o cego, que estava à beira do caminho em Jericó. O que a multidão disse para ele? Para de gritar. Para que todo esse escândalo? Mas o texto diz, ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Shhh. Tem hora que a multidão vai fazer, tem hora que a multidão vai dizer para você: cale-te. Para que tudo isso? Isso é o senso comum. O senso comum é assim. Amém, querido? Vou repetir: sai da multidão. Amém? Sai da multidão e escute o chamado dele. Segue. Segue. Amém? Segue. Por isso, o que nós começamos então a entender, amados, aqui? Presta atenção nisso. Depois disso, lê de novo. Ele, vendo o publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe: segue, olha para mim. Queridos, só que é algo interessante. Você não se torna discípulo porque você quer. Você se torna discípulo porque ele quis. Que coisa esquisita, né? Vou repetir: você não se torna discípulo porque você quer, mas porque ele quis. Porque o texto diz: e vendo ele. Não foi Levi que viu Jesus, foi Jesus que viu Levi. Por isso que, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive meus 18, 19 anos, começando a vida ministerial. E eu tenho entendido e começado a aceitar a ser o contraditório mesmo. Porque na multidão, você quer seguir o que a multidão faz, você quer seguir a voz da multidão. Mas há pessoas que Deus levanta como contraditório, não como contrárias, mas como contraditório. É diferente uma coisa da outra, tá? Mas por que eu digo isso para você? Porque eu me lembro que uma vez eu pensando, olha que coisa. E eu disse assim, eu sei que a gente tem esse costume, mas eu pensei assim um dia, irmãos: quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu? Eu sei que a gente faz aquele apelo, chama a pessoa a vir à frente. Mas eu está errado? Não, não está errado não. Mas amados, pensa bem nisso. Quem somos nós? E aí eu cheguei à seguinte conclusão: na realidade não sou eu que tenho que aceitá-lo, mas ele é que tem que me aceitar. Porque, meu amado, quem sou eu diante dele? O que eu tenho para oferecer para ele? Sou um homem cheio de falhas, de pecados, de erros. Sim ou não? Quantos de nós, não é, amados? Então a questão não é se eu o aceito, mas é se ele me aceita. Ó Rei de misericórdia. E sabe o que eu descobri? Que isso tem embasamento bíblico. Porque senão me chamam de herege. Evangelho de João diz: não foram vocês que me escolheram, mas eu é que escolhi vocês. Ou seja, não foram vocês que me aceitaram, mas eu é que aceitei a vocês. Eu é que fui ao encontro de vocês. E amados, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o discipulado não começa em mim, começa onde? Nele. Porque se começasse em mim, eu teria que bancar todo o discipulado. Ia depender de mim. Logo, seria uma obra humana, uma construção humana. Mas como é ele que viu e é ele que chama, ele está dizendo: fique em paz, porque eu que vou bancar você. Porque eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. E esse discipulado não é algo simplesmente humano, é algo divino. Porque se realmente, é lógico, fosse por nós, amados, nós não teríamos nem para ser, sei lá, quem pode falar? Nem sei, meu filho. Nem para limpar os pés dele nós teríamos condições, como diz João Batista. Eu não sou digno nem de desatar suas sandálias. Amém? Então o que nós começamos a entender? Que esse discipulado não depende de mim, depende dele. É ele que inicia. Ele é quem toma a iniciativa. Amém?
É Ele que chegou e disse: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da casa do seu pai, sai do meio desta terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. Ele é quem tomou a iniciativa e foi ao encontro de Abraão. Agora, sabe o que é maravilhoso? Para você entender o que eu estou dizendo e para você entender quem é esse Cristo, se você não conhece ainda, como é Ele que dá a iniciativa e está dizendo: eu vou bancar isso. Por que eu falo isso para você? Amados, Abraão foi um homem perfeito? Não foi, irmãos. Queridos, a gente fala o seguinte, né? Errar uma vez é o quê? É humano. E duas. E se eu te falar que ele errou 2 vezes na mesma coisa, o que vocês me falam disso? E a Bíblia o chama de o pai da fé. A Bíblia, irmão. Tem cada coisa que a gente não entende de Deus. E glória a Deus por isso, porque isso mostra que Ele é Deus. Porque, como diz lá o preto no branco, ninguém explica quem. Porque se você explicar Deus, Ele deixou de ser Deus, velho. Oh, coisa simples, básica. Se você souber discernir e dizer tudo sobre Deus, logo Ele não é Deus. Esse Deus foi limitado à sua compreensão intelectual humana. Deixou de ser Deus. Mas, amados, olha que coisa interessante. Abraão errou 2 vezes. No mesmo erro. Onde ele diz: não é a minha o quê? Sara não é a minha o quê? Mulher. Aprenda uma coisa, amados. Quando Ele chama, Ele sustenta. Lembra que o missionário sempre diz? O que ele fala? Quando Deus chama, Ele dá condição. Ele dá condição. Por isso que o texto faz menção a esse tal Levi, para mostrar, amados, não sei se eu posso usar esse termo, se vocês compreendem, o paradoxo, a contrariedade da coisa, nos mostrando que Deus não está procurando seres divinos, perfeitos. Ele não está à procura disso, de gente assim. E por que você diz isso, meu pastor? Eu digo isso para você porque ele faz menção de um publicano. É o seguinte: como a gente não estava naquela época, a gente não entende o que é essa menção, um publicano. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Olha bem para mim, para você entender. O que seria esse publicano? Eles seriam um tipo de gente que eram odiados, principalmente pelo seu próprio povo. Porque eles exploravam o seu próprio povo. Pergunto para vocês: existe algo semelhante nessa nação? Você gostou, né, seu filho? Ele já foi lá, a mente dele já... Tem alguma coisa semelhante a isso nessa nação? Existe? Hein? Existe uma categoria que o povo tem uma rejeição, assim, hein? Sim ou não? Tem, irmãos? E que exploram o seu próprio povo, sim ou não? Que roubam o seu próprio povo, sim ou não? É mais ou menos isso aí, um publicano. É mais ou menos isso aí. O que nós temos que entender? Presta atenção nisso. Quando você lê a Bíblia, saiba que Jesus está estabelecendo um modelo. Ele é o modelo. Amados, o modelo não é pastor Dalton, modelo não é igreja da graça, modelo não é nenhum ser humano nessa terra. O modelo é Jesus. E Jesus está estabelecendo um modelo. E dentro desse modelo ele está dizendo: olha como é o meu discipulado. E o modelo que eu estou estabelecendo é que dentro do meu discipulado eu aceito também publicanos. Eu aceito também pecadores. Eu aceito esse tipo de gente, sim. Sabe por quê? Porque eu escolho as coisas que não são, para que elas se tornem. Amém? Eu escolho o que não é, para que seja. Eu escolho as coisas loucas, para confundir o quê? As sábias.
Amém? Amém? Então, meu amado, presta atenção. Não se surpreenda se Jesus chamar uma dessa gentalha que nós mencionamos aqui. Por quê, queridos? Porque Jesus, ele justamente quer nos mostrar isso. Que ele é alguém que pega pessoas e faz uma grande obra. Você quer saber o que é a obra de Deus? Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Quem já viu isso? Você está fazendo a obra de Deus? Olha para o lado, você vai ver a obra de Deus. Olha, 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 olha aí, olha, olha. Essa é a obra de Deus. É com isso que Deus está nesse momento engajado, envolvido, com pessoas. E obra de Deus é isso, meu amado. É ele pegar um sujeito. Não vou tocar, não pode, né, filho? Eu ia tocar. É o costume, né, cara? A gente gosta de tocar, né? Né? Mas ele gosta de pegar pessoas, aonde muitos podem olhar, amados, e dizer: não tem jeito, tem um destino marcado, já tem uma vida marcada, e não há como solucionar. E Jesus fala: eita, é esse que eu quero. É esse tipo de gente que eu quero. Para eu mostrar quem eu sou de fato. Amém? Para eu revelar quem eu sou de fato. Então a cada um de nós, amados, que ele nos pega, e ele vai realizando uma obra em nós, queridos. Ele está se revelando ao mundo. Amém? Ele está se revelando ao mundo, queridos. Então entenda que de fato ele não faz acepção, diferença entre as pessoas. Amém? Não se surpreenda se um dia você veio beira-mar. Glória a Deus por isso. Se entregando e vivendo para Ele. Não se surpreenda, irmãos. Com aquele ser você fala que isso aí é um monstro. Não, esse não pode ser o olhar do discípulo jamais. Desculpa aqui se eu estou fazendo uma crítica. Um discípulo nunca diz bandido bom é bandido morto. Jamais. O discípulo não diz isso, irmãos. Porque o discípulo sabe a graça de Deus. Sabe por que o discípulo sabe a graça de Deus? E ele conhece a graça de Deus? Porque ele experimentou da graça de Deus. O que Paulo diz, irmãos? Dentre os pecadores, eu era o pior. Então vou dizer uma coisa para você. Se você está aqui hoje me ouvindo, não se sinta o bambambam, não. Porque Deus olhou para a tua casa e falou: rapaz, esse é o pior. Deixa eu conversar com ele. É com ele que eu vou conversar. É com ele que eu vou pegar ele de jeito e ele vai ver. Por isso que o discípulo, ele compreende isso. Entenda uma coisa, amados. Sabe o que é interessante? É que Jesus pegou ele, presta atenção, no ato, em flagrante. Ele estava na coletoria, com certeza extorquindo e explorando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que acham que a gente precisa quebrar uma coisa aqui, uma ideia que muitos têm. Não, ó, o dia que eu parar de beber, sabe, assim, de fumar, eu vou para Deus. Não, meu amado. É no processo, é no caminho que você vai parando. Por isso venha como estás. É no caminho que você vai se limpando. Amém? Porque essa é uma obra que ninguém pode fazer a não ser Ele. Não é algo humano, é divino. É como uma irmã chegou para mim aqui, coitado, quarta-feira. Mas ainda bem que ela está bem assim, né? Bem. Eu gostei, ela está mudando. E ela falou para mim: pastor, eu estava lá. E aí uma amiga, assim, né? Uma pessoa que a gente já conhece há tempo, falou que Deus estava falando para ela que eu tinha que trocar as minhas vestes. Aí até aí, trocar as vestes? Que manto é esse, né?
falei, e aí, mas o que eram as vestes? Não, ela falou que a roupa tem que parar de usar calça, né? Tem que... Irmão, isso não é uma obra que você possa fazer. Porque trocar de guarda-roupa qualquer um troca. Sim ou não? Pode? Quem gosta de um Brás aí? Eu gosto de um Brás, irmão. É só lá que eu acho roupa pra mim. Não sei porquê, mas... Eu só que eu acho que não abriu ainda muito a visão, né? Mas, querido, você chega, vai no Brás lá, você gasta, troca seu guarda-roupa tudinho. Você fica bonitinho, você fica... Pronto, ó, virou crente. Vem aqui. Aí, cuidado, ó, filho. O pessoal vê você também de casa, pra você entender. Ó, que crente não pode jogar, né? Olha que crente, virou crente, irmão. De terra, sim ou não? Mas a questão é aqui dentro. É aqui e aqui. Isso aqui, qualquer pessoa, irmãos, pode mudar. Por isso que essa obra não é uma obra humana. É isso que eu e você precisamos entender. É divina. Porque se fosse humana, ele deixaria conosco. Amém? Agora olha que interessante. Jesus pegou ele aonde? Em flagrante. No ato da coisa. Não se surpreenda, amados. Não se surpreenda. Se um sujeito está lá, vou usar alguns exemplos, tá? Que é mais comum. Lá no bar, encachaçado, e de repente bate um constrangimento nele. Ou ele está numa esquina, se preparando para dar um tiro, para dar uma cheirada, e aí bate algo nele. Ou está num motel, já tirando as roupas, e de repente bate algo nele, um constrangimento, e ele diz: o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Amém? Quem crê que ele pode fazer isso? É isso que está nos mostrando, amados. Que Jesus, ele não está preso nos templos, não, queridos. Mas Jesus está passando nas coletorias. Amém? E vendo, está passando nos bares, nas esquinas, nos motéis, em salas fechadas, aonde estão guardando dinheiro na cueca, na bolsa. Lembra dessas cenas? E de repente, na hora que esse sujeito vai colocar, ele: o que é isso? O que eu estou fazendo? Amém? Você está entendendo qual é o lugar que Jesus está passando, irmãos? Quem entende isso? Vou dizer para a senhora: mãe, descansa, mãe. Descansa, mãe. Descansa, mãe. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Glória a Deus, obrigado pela sua misericórdia. Você pode levantar suas mãos e dizer: obrigado, Jesus, pela sua misericórdia, Jesus. As suas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos, destruídos. Oh, Jesus. Agradece a Ele pela misericórdia dEle na sua vida. Porque Ele tem te guardado, Ele te protegeu e está guardando os seus também. Aleluia. Aleluia. Oh, Senhor. Amém. Oh, Jesus. Ele vai até a coletoria. Amém? E Ele escolhe os seus. Amém, queridos? Por isso o discípulo deve saber com quem ele está andando. O discípulo deve saber quem é o mestre e o Senhor dele. Ele deve saber isso. E ele deve reconhecer isso. Amém, queridos? Então nessa noite eu vou encerrar por aqui, até por causa do nosso tempo. E nós vamos continuar. Mas eu creio que de alguma forma é o que eu e você precisamos agora. Entender essa transição. Sair da multidão.
ser discípulo. Amém? Compreender as mudanças que Ele está fazendo em nós. Os interesses, a mentalidade, a visão. É onde esse processo vai acontecendo, amados. Amém? Mas a gente precisa entender que Ele é um Deus de graça. Ele é um Senhor de misericórdia. Que Ele nos pega lá. E lá Ele começa. Amém? Sabe por quê? Porque para Jesus pouco importa o que você foi. O que Ele está olhando é o que você vai ser. Amém? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando o discípulo entende quem é Cristo para ele, Cristo diz: acabou para trás, meu filho. Agora não é o que você foi, mas sim o que você será. Então tu és, e você vai edificar. Amém? Muitos ainda olham o publicano. E Jesus olhava um apóstolo, via Mateus. Amém? Muitos, e quem sabe até entre os discípulos, porque lembra que eu disse? Que eles eram odiados até pelo próprio povo. Você acha que os discípulos gostaram daquele adepto ao qual estava se aproximando do círculo deles? Eu tenho para mim que até mesmo entre os discípulos houve rejeição à escolha de Levi. Mas se ele escolheu, quem somos nós para dizer o contrário? Amém? Se ele escolheu, quem somos nós para dizer o contrário? Lembra de Pedro? No Evangelho de João? E aí, mestre, o que vai ser desse aí? Hein? Lembra disso? Jesus vira, que Jesus era direto, né, irmão? Jesus não era paulista, não era mineiro, não. Falando mal com os mineiros. Ou seja, não ficava rodeando, sabe? Jesus era aqui, ó, pá! O que te importa? E se eu quiser que ele viva até que eu venha? Hein? Meu filho, cuida da tua vida. Amado, se ele escolheu, somos nós para dizer algo contrário. Teu pretender, discípulo. Teu pretender, igreja. Amém? Se ele te escolheu, quem é você para dizer algo ao contrário? Porque não é por mérito. Não é por merecimento. É isso que nós temos que entender. Caminhar com Jesus e por Jesus não é por mérito, não é por meritocracia, não é nada disso, irmãos. Não é porque você era um ótimo aluno na escola e só tirava, não. Na realidade, é muito ao contrário disso. Amém, queridos? Amém? Vamos sair da multidão. Eu sei que você está meio distante. Aponta o dedinho assim, seja profeta. Fala assim, ó, sai da multidão. Mas fala para ela, né? Assim, sai da multidão. Fala, ele está te chamando, amém? Feche seus olhos, Pai. Glórias. Obrigado, Jesus. O Senhor está levando a sua igreja a um outro patamar, a um outro nível, a um outro lugar, Senhor. Ah, Jesus, obrigado pelo privilégio, Senhor. Porque ser seu discípulo não é simplesmente ir para a igreja, ser batizado nas águas, dizer sim. É algo muito maior do que isso. É muito maior. É algo que vai comprometer a vida. Aleluia.
você tem ouvido, vem, segue. Você tem ouvido isso? Teu coração tem ardido? Como nesse momento, enquanto nós falávamos aqui, o teu coração ardia, tocava em você. Então aproveita esse momento para você chegar para Ele e dizer: sim, eu te sigo, meu Senhor. Só me dê a graça, só me dê a graça, só me dê a graça de permanecer firme. Mas eu digo sim, sim.